Bom dia para quem acordou com um pedreiro chavecando sem abuso. Eu amo. Oi? Na minha obra eu mandei 2 embora justamente por causa disso. Foi o que eu falei, e se fosse a sua filha? Você ia gostar? Prazer, eu sou o Paulo Roberto, sou mestre de obra, trabalho nessa ocupação já há uns 15 anos, né? Hoje eu vim passar um pouco da minha experiência, passar um pouco do que eu aprendi, não só falado, né? Que às vezes as pessoas só falam, mas é a experiência vivida, né? Que a gente sempre está aprendendo cada vez mais, né? Do mesmo jeito que eu tô aqui também, para aprender um pouco mais também com vocês. Meu Deus, eu quero matar o mestre de obras. Porque eles nunca conseguem fazer as coisas no prazo. As pessoas têm que entender que sempre há imprevistos. Sempre. A gente faz um cronograma para seguir certinho, tudo nos seus conformes, mas sempre tem alguma coisa. Aí começa a construir a parede, aí de repente vai fazer uma fundação. O prazo de obra para fazer a fundação são 15 dias. Dentro desses 15 dias, aí faz a primeira broca, faz a segunda broca, na terceira broca tem pedra, não consegue. Já deu problema. Então isso leva tempo. Então você tinha um prazo que agora você já não tem mais aquele prazo. Então acaba agregando. Então a pessoa quando ela faz obra, ela sempre tem que contar. É 30 dias? É 45. É 45? É 60. Sempre coloca um pouquinho a mais, porque obra é imprevisto. O pedreiro da minha vizinha só ouve gospel, ainda coloca no máximo. Sou eu. Eu gosto. Porque a música, ela te ajuda, né? Então, gosto de ouvir um sambinha, gosto de ouvir um black, gosto de ouvir um rap, gosto de ouvir um gospel. Depende muito do dia, de como eu tô. Mas eu gosto de colocar no máximo. Ser mulher na engenharia civil é perceber no trabalho que o servente, o mestre de obras e o seu colega engenheiro duvidam da sua capacidade só porque tu é mulher. Na verdade, é sempre assim, né? Porque o homem, ele tem aquela coisa de machismo sempre, né? De sempre achar que não tem mais nada para aprender, né? E a mulher na obra, eu costumo ver ela como sempre a mais do que eu, né? Aquele reconhecimento, porque a mulher, ela tem um toque feminino muito melhor do que o homem, né? A minha esposa, ela trabalha comigo e, ela é os meus olhos. Acabou uma obra, antes de acabar, antes de entregar, eu chamo ela para ela dar uma olhada, verificar se tá tudo ok, porque a partir do momento que você fica na obra já umas 3, 4 semanas, você já perde a noção. Então você não consegue mais enxergar, porque seus olhos acostumam. Então eu sempre chamo ela para lá, com o olhar dela, falar, não tá legal, não tá legal. E ter, né, aquele respeito de que errar é humano e consertar, esse é o mais importante, para entregar uma obra ok. Eu reclamo que tô com a barriga enorme, porém o prato é de pedreiro. Ai, quem trabalha com obra come mesmo. Olha, eu preciso fazer referência a esse meu amigo. Ele vai até casar agora, que é o Adriano. Comer era pouco pra ele, cara. O prato dele era uma montanha enorme, mano. A gente falava, benzo Deus, hein? Você trabalha. Ele falou, não, eu trabalho, então tem que comer à vontade. Mas é assim mesmo. E agora, que tá me dando vontade de cagar, ainda não tem um banheiro no meu canteiro de obras. Vai pro meio do mato, seca com a folha, raspa com a folha, que não tem jeito, filho. Quando ela vem, fala que a velocidade da luz é mais rápida. A caganeira é mais rápida, cara. Quando você vê, já tá molhado, cara. Deixei a chave da casa com o pedreiro. Eu é que não vou ficar esperando a boa vontade dele chegar todo dia. É complicado. Isso é complicado. Eu procuro não ficar, né? Tô numa obra agora aqui na Vila Mariana e a gente desce, pega a chave, já deixa na portaria. Não é bom, né? Se você ficar, é bom você tirar uma cópia, deixa uma em algum lugar para que se der, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu posso estar andando, de repente machucar, um acidente ou qualquer outra coisa, então é sempre bom deixar uma chave reserva lá para não ocorrer esse tipo de coisa, né? Alguém conhece uma forma mais barata e segura de construir uma casa? A partir do momento que você contrata um bom profissional, é a forma mais segura. Essa é a forma mais segura. Agora, barato é o quanto você se programou. Porque o que dá para você economizar é com material. Mas geralmente todo mundo quer fazer o que não? É final do ano eu vou arrumar a casa. É o pior. É a pior hora, é final do ano para arrumar a casa. É a pior hora. Melhor hora para arrumar a casa? Começo do ano.
Todo mundo comprou, tá tudo lá, eles querem vender porque tem que vender no final do ano. Depois de janeiro, você começa em fevereiro, vai embora, aí você começa uma obra. Acordei 7h05, atrasado para a obra, liguei pro meu mestre de obras para avisar que ia atrasar, não atendeu, peguei minha roupa e fui curtir, hoje é domingo. Era um desempregado, era certeza. Eu era curto e grosso, eu dava exemplo, era sem choro, sem massagem. Ah, deu um probleminha tal, não veio, no outro dia ele chegava, tá aqui sua carteira de trabalho, meu querido, você passa ali. Pô, tá ali. Às vezes era até com conhecido, ô Paulinho, meu, caramba, cara, meu, obrigado. Eu tenho mais 40 caras trabalhando lá, que veio, você não veio, alguém trabalhou a mais. A não ser, meu, que infelizmente, realmente, o cara teve um mal-estar, mas geralmente recebeu na sexta, não veio na segunda. É de praxe quem não tem responsabilidade. Meu, o cara não tem responsabilidade, meu, acordou atrasado, meu, vai pra obra. Cara, meu, eu acordei atrasado, que mostra que você é uma pessoa compromissada, independentemente do seu atraso, porque, meu, imprevistos acontecem. Bom dia para quem acordou com um pedreiro chavecano sem abuso. Eu amo. Oi? Nossa, pedreiro chavequeiro. Esse não é pedreiro, ele tá procurando uma namorada. Olha, eu vou falar por mim, né? Eu ainda não era casado, e também se eu tivesse feito alguma coisa, também não teria vergonha nenhuma de falar. E a minha esposa me conhece muito bem, mas depende da índole, né? Agora, tem muitos que era sem vergonha. Na minha obra, eu mandei 2 embora justamente por causa disso. Passou a menina, ele, não sei o que, eu falei, e se fosse a sua filha? Você ia gostar? Que não sei o que, o cara passa ali, obrigado de nada, não quero ter problema. É simples, é índole. Tem índole, boa índole, você não vai ter esse dor de cabeça. E eu que fui dar uma de encanador e não dei a casa toda. Aí chama nós que nós resolve. Não tem, aqui sempre acontece, é normal, a gente acaba querendo fazer, mas eu costumo dizer para vocês, não faça você mesmo, contrate sempre um bom profissional. O momento é para o inverso. Engenheiro virar mestre de obra virar pedreiro e pedreiro virar servente. Isso acontece sempre. Então eu gostava muito de trabalhar com o Vasco. Nessa empresa ele era o dono da empresa, né, praticamente. Praticamente não, é o dono da empresa, e de quando eu vi a primeira vez nós fazendo um forro de PVC, ele, Paulo, vamos colocar esse forro? E eu tipo, meu, como assim? E, mano, ele tirou a jaqueta, entrou, começou, não, e aí, o que eu faço? Meu, o cara se colocou na situação de, o que eu faço? Caramba, meu, o cara já... Não, pega, põe ali, meu cara era demais, o cara era incrível. Então, quando você faz isso, a pessoa começa a te olhar com outros olhos, então incentiva bastante. Então, sempre acontece. Engenheiro vira mestre de obra vira pedreiro e assim por diante. A gente carrega cimento, não tem erro não. O importante é produzir e terminar um serviço. Fazer um no limite, mas as concorrentes têm que sobreviver, sem sofrer acidentes no canteiro de obras. Isso é muito importante, né? Segurança é muito importante. Sempre ver, estar de máscara, lixando com máscara. Isso é muito importante, porque caso aconteça alguma coisa, a responsabilidade é grande, né? Isso aconteceu comigo E olha que aconteceu no lugar lá na USP. No Instituto de Pesquisas Tecnológicas, cara. Mas a gente tava, fazendo uma estrutura lá para era uma ponte mecânica para 5 toneladas. E a gente tava com uma furadeira magnética, cara. Nós tava com luva, tudo bonitinho. E, furadeira magnética, para fazer os furos tinha que estar certinho. Ela prensou e, furando, acabou a força. Ela caiu no chão, beleza, né? Caiu no chão, tá certinha. Tal, de repente voltou a força, cara. Ela tava do lado, não deu tempo, porque caiu, já começou a bolar na calça dele, ela ligada assim, o cara ligando, e já rodando, e a furadeira começou a subir já pelas pernas, cara. Aí o rapaz que trabalhava com a gente, tava também junto, a gente gritando, desliga, e o cara tentando chegar lá, e o negócio já ia pegar nele, ia matar o cara. Aí o outro, colocou a mão no meio da broca, assim, segurou a broca rodando na mão, ela travando. Aí o cara desligou e quebrou o braço do cara. Mas se ele não segurasse, tinha matado o outro cara. A instituição brasileira que mais forma caráter é o canteiro de obras. Cara, ou você tem caráter ou você não tem. Até aquele filme Soul da Disney fala muito, deixa isso muito bem claro, cara. Você já vem lá, não, eu vou ser preguiçoso, você vai ser preguiçoso.
A pessoa já vem de lá, não, nasceu para ser preguiçoso. Não que não seja um funcionário, um bom médico, mas tem uma preguiça a mais, gosta de acordar mais tarde, gosta... Ah, não, eu nasci para ser chato. Tem gente que é chato mesmo, por natureza, mas não deixa de ser uma má pessoa. Ele é chato, porque ele é chato com as coisas dele, não gosta das coisinhas instrumentos. Tem gente que tem aquela peculiaridade, não, gosta das coisas, tudo, não sei, tem toque. Então você já vem já naquilo. E o caráter, meu, ou você não, porque você não dá aquilo que não tem. Se você não dá um bom exemplo, para aquele caráter ser formado, né? No canteiro de obra você não vai aprender isso. No canteiro de obra você vai ver muita palhaçada, você vai ver um falando mal do outro. E no meu canteiro de obra deixava muito bem claro, cara, você tem alguma... Ah, não, que fulano não sei o que, o Júnior, o João, aqui, ó, ele falou isso aqui, resolve vocês dois. Não tinha essa. Tem alguma coisa pra falar? Fala pra ele. Pra mim você não vai falar nada, não resolve nada. Eu não resolvo nada, resolve com ele aqui, ó. Pronto. Pô, Paulinho, não, resolve. Sou pintor de paredes e não imaginava ter tanta alegria com profissão. Olha, cara, eu amo o que eu faço. Se você não ama o que você faz, você tá no trabalho errado. Você precisa achar o seu chamamento. É o que me dá mais alegria. Hoje é realizar sonho. Quando eu vejo o cliente, ele olhar e ver que aquilo ficou ótimo, ficou magistral. Então isso é o mais importante, cara. Então eu amo minha profissão.